Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo, hoje recebendo o vereador Eduardo Idamitsu e também nosso querido Valci Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e também do Adolescente, falando sobre o Fundo Especial para a Infância e Adolescência, o chamado FIA. Valci, nós estávamos falando no último bloco sobre as entidades que estão credenciadas a receber esses recursos. Hoje Tupã conta com quantas entidades? Nós temos no total 8 instituições ou entidades, né? A Casa do Garoto, o Lar Santo Antônio, nós temos a ONG Arte Vidas, tem a Associação Betel, tem a Fundação Mirim, a Legião Mirim e também a APAI, que são entidades, e uma casa de abrigamento que é a Casa Abrace. É ali que ocorrem as questões mais complexas, vamos dizer, do segmento criança e adolescente, quando a criança ou adolescente não pode mais permanecer no seio da família, então ele vai para a Casa Abrace, que é um trabalho especial, vamos dizer, né, diferenciado das demais. As outras fazem trabalho no segmento criança e adolescente, com projetos que visam o crescimento e a melhoria das crianças, adolescentes e seus familiares. Já no caso do abrigamento da Casa Abrace, ali é o chamado problema de alta complexidade, né? Já são os casos mais agudos desse segmento que precisam de estarem provisoriamente distanciados dos seus familiares. Acho que é importante também explicar para o público que está acompanhando o programa Ponto de Vista quais são os critérios para dividir esse valor do FIA junto às entidades. Isso é importante porque nós trabalhamos sempre mediante o tipo de projeto que a entidade está realizando. Okay. Recentemente nós estabelecemos um critério que achamos bastante coerente e justo, porque assim, dentro da rede pública de atenção na área de assistência social, nós temos alguns critérios que nós chamamos de critério de média, alta, né, complexidade e baixa complexidade. O que significa isso? Por exemplo, a única instituição que aqui é considerada de alta complexidade é a Casa Abrace. Por quê? Porque ela lida com um segmento especial, dentro daquela questão que nós já citamos, né, que é um problema de natureza bastante séria e grave. Então ela naturalmente, na hora da divisão de valores, ela tem um percentual maior em razão de ela trabalhar em torno de 24 horas. Ela não é uma entidade que fecha as portas no fim do período e retorna na manhã seguinte. Então eles têm um corpo de profissionais, eles têm toda uma necessidade diferenciada. E na sequência vem as de média, né, e baixa complexidade, que a gente chama de básica, aonde os valores são diferenciados. Vou dar um exemplo prático. Se nós temos lá 30 mil reais para distribuir, desses 30 mil reais, 20 mil reais vai para a Casa Abrace, por exemplo. É só um comparativo, não significa que sejam esses valores. E os demais distribuído na média e baixa complexidade. Na média, ela vai pegar duas partes e a básica pega uma parte. Então seria 10, 20 e 30, se eu tenho proporcional. A base pega 10, a média pega 20 e a alta pega 30 do valor. Por que a gente estabeleceu esse critério? Porque antes nós dividimos igualmente. E era injusto, na verdade, né? Para com todas elas, que os projetos são diferenciados, o tipo de atenção e de cuidados são diferenciados, então nós estabelecemos esse critério. Obviamente, na mudança houve um ajuste, umas pequenas dificuldades, as normais contrariedades daqueles que recebiam valores e passaram a receber menores, mas tudo isso já se ajustou, está adequado, e é um critério que a gente inclusive está colocando na nova lei, que está em discussão, para que os futuros conselheiros da criança não tenham dificuldades em fazer essa divisão mediante os critérios já estabelecidos em lei. É até bom perguntar também, há um acompanhamento da forma que é empregado esse valor? A gente sabe que é tudo através de projetos, sim. Ponto. E essa divisão também é através da complexidade desses projetos. Exatamente. Okay. Mas há um acompanhamento desse dinheiro, como ele está sendo empregado, não sei, uma auditoria, mas um acompanhamento com o passar do tempo, né, saber se está sendo realmente empregado da forma correta. Há esse trabalho, esse acompanhamento por parte do Conselho também? É papel do Conselho da Criança não só
administrar o FIA, o fundo, designar valores e tais, mas também de acompanhar e fiscalizar, né, os valores e o próprio projeto. Okay. Esporadicamente isso ocorre, e principalmente naquele período em que a entidade quer renovar a sua certificação. O que é a certificação? É um documento que é emitido pelo Conselho da Criança mediante os critérios legais que está previsto na lei, em que a entidade tem que estar enquadrada na lei. Então ela precisa nos apresentar uma série de quesitos, de documentos, do balanço, da destinação dos valores, da aplicação dos valores. Então, principalmente nesse momento, é avaliado com critério e detalhes se ela está empregando adequadamente os valores. Nessa ocasião, a gente designa geralmente 2 conselheiros para fazer análise de toda essa documentação, de fazer a visita física, de conversar com as entidades, né, de conversar com seus diretores, conversar com o segmento do qual é assistido a criança e adolescente, para ver se isso está enquadrado. E, naturalmente, sempre há ajustes, há acertos a serem propostos, mas nós não temos tido muitos problemas, né, de modo geral, com as instituições para essa finalidade. Então, há um acompanhamento. E a própria população também pode e deve estar solicitando, vamos dizer assim, posicionamento das entidades, porque isso é público, tudo é público, né? Isso tudo tem que ser aberto. As reuniões do Conselho da Criança, eles são abertos, fica aberto ao público, mas naturalmente, né, o público, você sabe, a gente abre as portas, convida, mas o público não participa. Mas quando é preciso fazer cobranças, quando é preciso fazer alguma coisa, aí o público aparece. Então nós temos que deixar claro também que a população pode e deve participar de todo esse segmento, e não apenas na hora das cobranças, né, na hora da crítica propriamente dito que ocorre. Então, mas isso tudo fica em aberto. O Conselho é público e ele tem que ter, na verdade, né, nas suas reuniões, aberta ao público. Importante, né, vereador, essa transparência, né, através do Conselho, o trabalho do Conselho, junto à destinação desses recursos, o acompanhamento e de que forma está sendo empregado esse recurso junto à entidade. Como disse aqui o Valcir, esse compromisso, não só junto às entidades, mas também perante a população. Isso é muito importante, porque acaba se passando uma transparência para quem está colaborando, doando uma segurança, no seu imposto de renda, e aí a transparência aí também das entidades aí que está utilizando esse dinheiro aí realmente para as crianças aí, o crescimento da formação das crianças e dos adolescentes. Valcir, agora falando um pouquinho mais agora sobre o Conselho, hoje atualmente quantos membros fazem parte do Conselho aqui em Tupã? Hoje nós temos um total de 11 conselheiros. Esses conselheiros eles são indicados pela sociedade civil e pelo poder público, no paritário que chama, na igualdade, com a representação do poder público e das instituições, das entidades civis. Curiosamente, agora, no final de abril, vence o nosso mandato atual, que são 2 anos, e nós precisaremos fazer a eleição do novo grupo que vai administrar os próximos 2 anos o CMDCA. Isso tudo será feito numa conferência, porque até o ano passado, até a gestão passada, 2 anos atrás, isso era feito entre as entidades que indicavam seus pares e havia uma eleição entre os pares. E depois, formado o conselho, dentro do grupo de conselho se escolhia o presidente, o vice e o seu tesoureiro. A partir da nova lei, nós já estamos trabalhando nesse sentido, e mesmo que ela não venha a ser aprovada, nós temos a intenção, este conselho atual, de criar a conferência no prazo devido e no correr da transferência, né, já estarem indicados os futuros conselheiros e ocorrer a eleição na conferência, né, mais democraticamente ainda, mais aberto ainda do que tem sido até então, com o propósito de que esses novos conselheiros deem seguimento. O trabalho dessa gestão atual, que se finda agora no final de abril em 2 anos, para você ter uma ideia, em março daquele ano, quando nós assumimos, já tinha uma conferência municipal a ser feita, uma regional, uma estadual e uma nacional. E nós participamos de todas as instâncias na ocasião. Inclusive, elegemos delegados até para o nível nacional em Brasília. Foi um trabalho em 40 dias, para você ter uma ideia. Quando esse grupo atual assumiu, nós tivemos que fazer todo esse trabalho. E conseguimos
dar cabo, né, assim, de forma satisfatória, porque nós mandamos 2 delegados para Brasília, na então Conferência dos Direitos Humanos, que naquele ano foram as grandes áreas que se juntou na Conferência dos Direitos Humanos: crianças e adolescentes, segmento especial, segmento deficientes e idosos e LGBT. Então, foi uma conferência de direitos humanos, cada uma no seu tempo. Foram uma semana em Brasília, né? Então foi um trabalho profícuo. Em seguida, nós começamos a remodelar os critérios de avaliação e de condução dos projetos nas instituições, que a gente vem fazendo até esse momento, inclusive. Nós tivemos algumas dificuldades com o trabalho do Conselho Tutelar por questões de acontecimentos entre alguns conselheiros, porque o Conselho Tutelar ele se reporta ao Conselho da Criança em diversas circunstâncias e necessidades. Criamos um regimento interno para o Conselho Tutelar junto com eles, em parceria, com uma assessoria. Criamos essa nova lei que está em curso para ser, né, indicada ao prefeito e ir para a Câmara. Estamos discutindo e reavaliando os critérios salariais com a participação do Eduardo, importante. E quero fazer uma ressalva aqui, nós tivemos uma breve fala hoje de manhã, né, Eduardo, com o prefeito Raimundo a respeito, Ricardo Raimundo, a respeito desses valores. A gente precisa estabelecer alguns critérios para definir, porque eles vêm numa defasagem salarial já de mais de 10 anos, na verdade. Então, tudo isso o Conselho da Criança vem trabalhando e vem fazendo junto às entidades. Também fomos incumbidos pelo Ministério Público, pela Promotoria Pública, de elaborar 2 planos. Um plano de atenção a álcool e drogas para criança e adolescente e um plano de convivência familiar para crianças e adolescentes também. O plano de álcool e drogas, inclusive, já foi finalizado. Nós constituímos uma comissão, um grupo de trabalho, do qual eu tive a felicidade de coordenar, por ser uma área de habilidade nossa, profissional, que é a área de dependência química, né, as drogas em geral. Já foi entregue à promotoria, a doutora Lucília, já está em mãos dela, naturalmente. E está para ser concluído o segundo projeto, que é o de convivência familiar, que é uma outra comissão também, que está sendo administrada pelo Conselho da Criança. Então, esses 2 anos que nós estamos à frente do Conselho, e eu quero aqui deixar, né, isso bastante pontuado, o Conselho tem trabalhado muito, os seus pares têm trabalhado muito, é um grupo bastante dedicado. Fazia parte desse grupo a atual secretária da Promoção Social, Ana Cláudia Lavini, que também foi de grande trabalho e papel junto conosco. Ela fazia parte de secretariar os trabalhos, né? E hoje está na promoção social por um mérito, é uma técnica que tem essa habilidade para estar lá. Então é um conselho ativo, dinâmico, participativo, lembrando que nosso trabalho é sempre voluntário, né? Na sociedade civil, como ele deixou claro o Eduardo até agora há pouco. Eu posso dizer isso com muito prazer e muita alegria. É a 3ª vez que eu estou no Conselho da Criança nos últimos 10 anos e é a 3ª vez que eu estou na presidência dele. E se eu tiver que voltar para o Conselho e tiver que ser presidente de novo, eu vou fazê-lo, não por posse ou poder, porque isso não me rende nada, como a gente diria, mas é a alegria de fazer e o prazer de fazê-lo, né? E eu tenho certeza que muitos dos nossos conselheiros também voltariam para o Conselho com o maior prazer, maior alegria, para poder trabalhar em prol da sociedade tupã. Valci, eu queria aproveitar, já que estamos na reta final do programa, você falou sobre a questão desses 2 projetos que atendendo ao Ministério Público, mas eu queria que você fizesse rapidamente um panorama. Você está há 2 anos à frente do Conselho, nós já tivemos outras oportunidades onde você veio aqui falar sobre a questão das drogas, do álcool junto aos adolescentes, e eu queria que você fizesse uma avaliação desses 2 últimos anos, dos índices. A gente sabe que há trabalho, há campanhas, existem campanhas de âmbito nacional, o trabalho que vocês realizam aqui na nossa cidade de Tupã, mas o que você tem sentido, qual que é a sua avaliação junto aos nossos jovens? A gente faz um panorama aí no finalzinho do programa. Há um trabalho, há uma preocupação por parte do Conselho, por parte das autoridades, das entidades. A gente sabe que é importante que o ideal seria que cada entidade, cada clube de serviço tivesse seu representante participando mais ativamente, colaborando mais ainda do que já está colaborando. Mas a gente precisa saber também como está a situação.
houve uma melhora nesse sentido? A situação piorou com o passar dos anos? Qual que é a sua avaliação uma geral dos últimos 2 anos para cá? Olha, eu posso dizer assim, nós tivemos altos e baixos. Nós temos uma problemática social aí fora bastante impactante, né, na realidade do município. Nós temos alguns graves problemas do consumo de drogas entre crianças e adolescentes em Tupã, mas eu diria, sem sombra de dúvida e sem medo nenhum de estar enganado, não é um número expressivo. Olhando o quadro geral da realidade do país, não é um quadro expressivo. Por que não é expressivo? Porque apesar dos pesares, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos problemas locais, as entidades e as escolas de Tupã, elas têm conseguido um bom trabalho. Eu vinha até o final do ano passado e retorno esse ano novamente, isso a nível pessoal, profissional, dando assistência a uma determinada escola do município, que fez parte, inclusive, dos levantamentos de dados desse projeto de álcool e drogas do Conselho, que ali é um dos maiores focos hoje, um dos maiores problemas do consumo de droga com adolescentes. E muito poucos na faixa da criança, propriamente. Então nós temos aí uma problemática social, uma problemática de consumo de drogas, uma problemática de carência social bastante considerável. Porém, Tupã, apesar de todos os pesares, ele não apresenta uma gravidade em grau superlativo, como muitos municípios, inclusive da nossa região, apresentam, né? Por quê? Isso é o fruto do trabalho que pode não aparecer, né, muito, mas das instituições, dessas entidades que têm trabalhado. Prevenção. Orientação. Né? Orientação, por exemplo, olha, tem a Betel, tem a Casa do Garoto, com aquele projeto do esporte que é espetacular, o Lar Santo Antônio, que abriga as meninas, né? A ONG Artevidas, que apesar das dificuldades que tem, nós estamos revendo os critérios com eles, também atende um segmento carente. Nós temos lá em cima a Jamil do Alib e a João Paulo de Deus, do lado, que é um problemão social. O Conselho da Criança tentou trabalhar naquele segmento, não é fácil. Ali nós temos um grave problema de carência social, um problema de tráfico de drogas, infelizmente, né? O município precisa de um olhar especial para aquelas comunidades e já tem algumas instituições e alguns grupos, por iniciativa própria, trabalhando lá já, o que com o tempo vai frutificar, né? Não é um trabalho fácil, imediato, não se resolve de pronto. Mas apesar dos pesares, eu vejo como satisfatório tudo isso, eu vejo como positivo, né? É uma agenda propositiva de todo mundo trabalhando, mas que ainda falta muito. Nós precisamos agregar tudo isso, nós precisamos chamar todos esses segmentos para um trabalho em conjunto, em comum, né? E falando uma linguagem também um pouco comum, porque vem um segmento religioso, vem uma instituição, vem uma entidade, cada uma foca na sua vertente, vamos dizer assim, que tem valor, não estamos aqui criticando, mas seria importante agregar para uma linguagem comum, para um objetivo comum, com o propósito de poder direcionar melhor e prevenir e atender melhor, né? Tem uma expressão moderna aí, nós precisamos ir ao Gemba, né? Uma expressão da cultura japonesa, que é ir ao local dos problemas, conhecer os problemas, mas ir com propriedade. Eu tenho que ir lá sabendo o que eu quero e não chegar lá dando ordem, impondo e dizendo vai ser assim. Não, eu tenho que chegar lá e ouvir com propriedade a comunidade, o lugar, e isso fica aqui como sugestão ao município, ao executivo do município, à Câmara Legislativa, às entidades, fica como proposta. Vá ao Gemba, é isso que você está ouvindo, Gemba. O que é o Gemba? Vá ao local dos problemas, vá compreender, vá entender, com propriedade e dimensão, e depois dialogue com a comunidade e veja o que é necessário ser feito. Eu acho que por aí a gente consegue aliviar mais, amenizar mais, ajudar mais e prevenir muito melhor. Importante, né, vereador, o que o Valci disse agora, a participação e a atenção de todos os segmentos. E vocês, como representantes da população, também estão dispostos a ajudar, colaborar, né, incentivar e, como disse o Valci, ir em loco, acompanhar de perto os problemas da nossa sociedade, em especial aqui no caso de hoje, o tema de hoje, a criança e também a adolescente. Eu já tive a oportunidade fui convidado aí, depois das eleições, aí de estar participando de algumas reuniões lá na Jamil do Alib ali. Eu tinha conhecimento do problema do tráfico de droga, mas não
que estaria nessa proporção na cidade de Tupã. Me surpreendeu com crianças lá de 10, 11 anos aí utilizando droga. Então, a partir daí, tive várias reuniões lá com a comunidade ali, realmente sabendo a dificuldade deles ali. Estamos trabalhando ali para tentar chegar num consenso ali com a comunidade ali do Jamil do Alibe. Estaria aí também, gostaria de estar convidando a população aí de estar colaborando aí com as suas doações aí do seu imposto de renda e também se dispondo a estar participando na diretoria dessas entidades aí, também junto ao conselho aí que agora em abril, porque a dificuldade hoje das entidades que está enfrentando é a falta de colaboração aí de estar participando na diretoria aí, hoje sempre está faltando, as entidades de classe acaba também, sempre são as mesmas pessoas que estão participando na diretoria das entidades. Eu queria fazer uma observação na fala do Eduardo, claro, que é muito importante, oportuna, sim. Toda vez que uma instituição, uma entidade vai renovar sua diretoria, vai renovar seu conselho, ela encontra muitas barreiras, ela encontra muitas dificuldades com as pessoas, né? Todo mundo cobra muito da sociedade a prevenção, o trabalho, o amparo, a proteção, mas na hora que ela precisa contribuir, ela se encolhe. Então, nesse sentido, recentemente, nós do Conselho da Criança fizemos uma proposta, uma sugestão à Casabras, que também encontra as mesmas dificuldades e está para renovar sua diretoria, de que ela convide, que ela mande um ofício formal até, e converse com as entidades tipo Lions, Rotary, todo o segmento social que está aí fora trabalhando e que poderia muito contribuir com as entidades, convidando, né, que eles indiquem membros a participar da diretoria do Conselho Fiscal. Na oportunidade, tanto eu e o Rogério, né, que é o companheiro do Conselho da Criança, fomos convidados a participar da instituição, e foi quando nós fizemos a proposta ao Davi Bandarchuk, que é o atual presidente da Casabras. E eu faço essa proposta coletiva aqui, pública, que as entidades convidem estes segmentos a participar das suas diretorias, a participar de seus conselhos, com o propósito justamente de somar, de crescer, porque todos os clubes de serviço da cidade tem gente lá habilitada, capaz, que pode contribuir muito, né? Não apenas no seu setor de atividade, mas na sociedade como um todo. Nós precisamos abraçar essa causa da criança e do adolescente na cidade de forma bastante carinhosa, dedicada, espontânea, porque só assim a gente modifica o panorama, né? Se cada município trabalhasse dessa forma, com certeza nós teríamos um país daqui 2 décadas muito melhor, porque esse é um trabalho de longo prazo, né, de curto prazo. Então fica aí a sugestão, fica aí a observação e o convite, né? Dedique um pouco do seu tempo à vida da sociedade de Tupã. Nós precisamos, né, contribuir com o mundo, e essa é uma oportunidade, não é difícil, é possível. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista e, mais uma vez, a gente queria agradecer ao Valci Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, hoje falando sobre o FIA, que é o Fundo Especial para a Infância e Adolescência. A gente realmente torce para que mais empresas possam colaborar e participar desse projeto, contribuir com doações, com percentual, né, dentro da sua declaração de imposto de renda, um percentual para o Fundo Especial para a Infância e Adolescência, e esse dinheiro será revertido em projetos que são apresentados e colocados em prática através das entidades, 8 entidades aqui de Tupã, e a gente espera que no futuro próximo a gente possa trazer aí números muito mais expressivos do que a gente apresentou no início do programa, em torno de 500 mil, tomando aqui, dentro de mais algum tempo, a gente possa realmente ter valores expressivos e que serão revertidos a essas entidades. Valci, eu queria que você ficasse à vontade para as considerações finais. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, por ter atendido ao convite do vereador Eduardo Idamitsu e, com certeza, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, um trabalho de excelência do Conselho, e vamos torcer para que mais pessoas da nossa sociedade possam estar juntas, presentes, acompanhando, engajadas nesse trabalho que o Conselho realiza aqui em Tupã. Eu agradeço em seu nome a toda a TV Câmara, a todos os técnicos, a todos aqueles que estão lá no estúdio fazendo esse trabalho importante, né? O importante papel da TV Câmara em esclarecer e em informar a população.
ao Eduardo pelo convite nos feito aí recentemente e deixar claro que o nosso trabalho é de servir. Eu a vida toda fui um servidor público, eu trabalhei na saúde pública 30 anos, né? Me aposentei por tempo de serviço, para você ter uma ideia. Fui um servidor dedicado, continuo dedicado à causa pública, especialmente no segmento criança e adolescente, que julgo de importância e valor. E eu acho que todos nós podemos contribuir de alguma forma. Então eu quero deixar aqui esse convite a você que nos assiste nesse momento, doe de si um pouco. Você pode, você tem potencial, você tem habilidade, né? Saiamos do nosso comodismo, do nosso conforto, né? Para que a gente abrace as causas sociais, abrace as causas da criança e do adolescente, porque é uma tecla batida, mas é o futuro. E se nós não trabalharmos aqui na base, né, que é o presente para o futuro, que mundo nós teremos? É só olhar o panorama da humanidade e nós vamos perceber as dificuldades. Então, eu deixo aqui meu abraço carinhoso, meu beijo a você, o telespectador, né, para que você também faça um pouco daquilo que você pode fazer. Vereador, obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o Fundo Especial para a Infância e Adolescência, o trabalho que o Conselho realiza junto às entidades, através também desse recurso que é arrecadado através de doações de empresas aqui da cidade. Como eu disse, tomara que mais empresas possam aderir a esse projeto, a esse instrumento e, com certeza, somando forças, em um curto espaço de tempo, teremos aí, né, valores muito mais expressivos e que serão revertidos, como eu disse, às entidades aqui da nossa cidade. Agradecer aí o Valcir aí e a toda a equipe aí que faz parte do conselho aí, que não são todos os municípios aí que funcionam o Conselho da Criança e Adolescente. Tupã tem aí o Valcir aí há 10 anos à frente do conselho aí, então nós fomos agraciados aí também com o trabalho que ele vem desenvolvendo, tanto profissional aí e voltado à criança aí. E também gostaria de deixar ali o convite aí, o pessoal está participando aí na diretoria das entidades e também do Conselho Municipal aí da Criança e Adolescente, tem vários conselhos, e também que as entidades aí se mantenham regularizadas aí para estar conseguindo receber o benefício. No início da fala, eu disse que teria 9 entidades, na realidade são 8 que estão recebendo. Por conta, às vezes, de uma falta de ato, a falta de pessoas na diretoria, essa entidade deixa de receber os recursos aí que nós temos aí no município. Como disse, né, vamos torcer para que mais entidades sejam engajadas, participando do trabalho, né, em especial aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que realiza um trabalho muito importante em nossa cidade. O programa Ponto de Vista fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Hoje recebemos o vereador Eduardo Idamitsu e também nosso querido Valci Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e também do Adolescente. O programa Ponto de Vista fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais.